Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui para ler com os irmãos um texto da irmã Juliana Gil. Ela escreveu o texto chamado Cidadão dos Céus, Bem-Sucedidos na Terra. E ele foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não foi eu quem escrevi, o que nós vamos fazer? Vamos ler juntinho e eu vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que possamos saber qual é o nosso propósito nesta terra. Para que é que nós fomos salvos. Amém. Meus irmãos, então o nosso texto de hoje está em Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. E diz assim, ó. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia e ali anunciava a boa notícia que vem de Deus. Ele dizia, chegou a hora e o reino de Deus está perto. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores. Era Simão e seu irmão André, que estavam no lago pescando com redes. E Jesus lhes disse, venham comigo, que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então, eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos. Eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados do barco e foram com ele. Amém? Bem, o versículo escolhido pela irmã Juliana Gil para ser o chave é o de número 17, que diz, e disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Bom, irmãos, eu acho que o que tem de mais especial nesse texto para mim é porque Jesus nos salva. Será que ele nos salva só pra gente falar, eu aceito Jesus como Salvador, e aí, ó, não temos mais compromisso com nada, não honramos a Deus com a nossa vida, não fazemos nada de diferente? Então, eu acho que é importante a gente se lembrar que quando a gente era cidadão aqui só da terra, que a gente não tinha crido que Jesus Cristo veio e morreu por nós tínhamos a identidade de pessoas da terra. Agora nós temos uma identidade de cristãos. Somos pessoas que aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, para que é que nós fomos salvos? Né? Por que é que nós fomos salvos? Será que não é para honrar a Deus com a nossa vida? Tem gente que fala assim, eu não sei o que é para fazer. Você tem que saber, você tem uma nova identidade. Você agora é de Jesus. Então, você tem que saber como contribuir para a causa dele. Porque, assim, faz parte do nosso ser. O que o bancário faz? Trabalha no banco. O que o pescador faz? Pesca. O que o pastor faz? O padre faz? Ele faz sermão. Então, todo mundo sabe, dentro da sua identidade, o que é para fazer. E nós, como cristãos, não sabemos? Será que o nosso único dever é ficar sentado lá no banco, sem nos mobilizar para ajudar nada no reino de Deus? Então, nós temos que buscar a nossa identidade, porque agora nós somos cidadãos do céu. Nós temos um compromisso com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito Santo, de fazer com que o reino dele cresça, que toda criatura conheça a sua palavra. Mas todo mundo então tem que pregar? Não. Você pode orar, o outro pode doar, o outro pode exercer o dom da misericórdia. Cada um terá algo para fazer no reino. Só não existe ninguém com vocação para ficar sentado no banco e não fazer nada. É o que eu penso. Então, o que aconteceu? Aqui o texto está dizendo que Pedro e André deixaram as redes. Quando eles descobriram que a identidade que eles tinham em Jesus, eles nem olharam para trás. Eles deixaram o negócio deles, eles eram pescadores, eles trabalhavam nisso. E Tiago e João, além de deixar o comércio da pesca, além de deixar o fato de que eles gostavam de pescar, eles deixaram também o pai.
Eles foram e seguiram a Jesus. Então, eram 4 pescadores e 4 vidas diferentes. 4 personalidades bem distintas uma das outras, quer dizer, eles não tinham nenhuma relação, exceto o fato de que eles eram pescadores. Mas o que aconteceu? Eles ouviram a voz de Jesus e imediatamente corresponderam a essa voz que tinha autoridade na vida deles e que ia ressignificar tudo o que eles fizeram até então. Dali para frente, eles seriam outras pessoas, né? Agora eles iriam trabalhar em prol do reino de Deus. Então, quando Jesus encontrou os 4 na sua atividade diária, que era pescar, ele confrontou cada um deles com uma decisão individual. Cada um deles teria que resolver individualmente no seu coração se iria ou não ouvir a voz de Jesus. Então, era uma decisão individual, mas não era uma decisão egoísta, individualista. Pelo contrário, porque na medida que você aceita Jesus, que você ouve o chamado dele, você passa a fazer parte da dinâmica do reino, que é uma dinâmica grande, que se baseia em relacionamentos, em buscar o outro, em fazer com que o outro possa também ter o privilégio de estar com Jesus. Então, o nosso dever é alcançar as pessoas que não tiveram o privilégio ainda de conhecer Jesus Cristo. Mas para isso, a relação com Jesus sempre tem uma coisa que vem antes. Ou seja, antes de qualquer coisa que você faça, você tem que avaliar e escolher Jesus, né? Porque antes, o que eles eram? Pescadores, eles eram filhos, eles eram irmãos, talvez fossem pais. Tudo vinha antes de conhecer Jesus. Mas quando eles conheceram a Jesus, eles disseram, opa, a prioridade agora é Deus. Deixaram tudo para trás e foram seguir a Jesus, porque eles se identificaram com este chamado. Então, aqueles homens, eles não sabiam exatamente o que ia estar envolvido naquele chamado, né? O que era ser pescador de homens? Será que eles iam jogar uma rede? Nunca tinha ouvido falar nisso. Mas o que eles fizeram? Vamos lá e vamos aprender com Jesus. Ele tem a palavra da vida, ele sabe o que ele está falando, não é nem um maluco. Porque às vezes a gente deixa de fazer as coisas que deve fazer, por quê? Porque desconhece o conteúdo da palavra, não sabe o que está escrito aqui, não sabe se é certo ou errado, se devemos ou não fazer. Mas eles conheciam a palavra que vinha de Jesus e reconheceram nele como Filho de Deus. Então, a autoridade expressa na ordem de Jesus não eliminou a vontade dos discípulos, né? Jesus não chegou dando uma voadora nos 4 e falou, vocês vão ter que me seguir na marra. Não, eles escolheram isso. E eles se adaptaram a essa dinâmica do reino à medida em que eles se envolviam. Eles iam trabalhando e foram aprendendo coisas novas e fazendo coisas novas e aprendendo e assim sucessivamente. Então, eles entenderam que o aspecto de se relacionar com as pessoas tinha uma grande importância. E Pedro, em especial, passou de uma pessoa impulsiva para marcar o quê? O início da igreja, né? Pedro iniciou praticamente a igreja lá no 1º século. Foi com ele que tudo começou, né? Porque ele aceitou Jesus e ele passou ali a multiplicar os ensinamentos de Jesus. Então, os 4 se juntaram ao que Deus estava fazendo e ele os tornou cidadãos do céu muito bem-sucedidos na terra. Porque para eles sucesso era fazer com que o reino de Deus crescesse e que as pessoas reconhecessem quem era Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. E a pergunta agora que não quer calar é a seguinte: qual é a sua resposta no seu envolvimento no que Deus está fazendo no mundo? Ou será que você está aqui, de chapéu atolado, como diz aqueles? Ou tá ligado? Qual que é a sua resposta? O chamado é um privilégio e a obediência é a nossa maior recompensa. Então, nós temos que tomar tenência, ficar atento, não ficar panguando. Por quê? Porque o Senhor está aí às portas e nós temos que fazer o nosso trabalho. Nós temos que ser como eles, como esses pescadores também, pessoas bem-sucedidas na terra, ok? Bom, o nosso manancial termina assim, O chamado é um privilégio e a obediência é a sua maior recompensa. Amém? Eu me despeço aqui, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de área de ursa.
Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.